Oi, querida, tudo bem? Oi, boa noite, boa noite. Boa noite, como você está? Tô bem, Tá bem? Preparada para a sua estreia aqui na Não Era Amor com as lives? preparada, preparada. Sinto que sim, vamos ver se sim, mas estou Ah, sentindo. eu acredito também que sim. Você quer se apresentar, ver, dizer onde você está, o que que você faz? Fique à vontade. Tá. Boa noite, sou Eveline Silva, sou psicóloga comportamental já há alguns aninhos aí e falo diretamente do Nordeste, Ceará, mais especificamente Fortaleza City. Ai, com esse sotaque maravilhoso. E aí as pessoas falam, obviamente não percebo meu sotaque. Lindo. Muito obrigada. E sou membro do Não Era Amor, dessa grande equipe, desse grande time. Que honra para nós ter você trabalhando com a gente. A Vê é uma das Ai, psicólogas que entrou recentemente, né? Eu já estou aqui há mais tempo. Mas para quem não me conhece, eu sou a Mari Bilha, eu estou no estado de São Paulo e também sou terapeuta da Não Era Amor, psicóloga comportamental. Então, hoje a gente separou, escolheu, né? Um tema bem relevante para a gente conversar conforme as meninas vão entrando, vão chegando, a gente também vai explicando um pouco, né, o porquê que a gente precisa sim. discutir sobre esse tema, né, aqui no nosso canal, nas nossas redes, porque esse é o mês em que a gente está em campanha, né, pela prevenção e pós-venção do suicídio. E a gente sabe que é muito, muito importante que a gente debata, né, sobre esse assunto. Claro que é um tema que nos deixa sempre em atenção e com um olhar bastante cuidadoso, né, em todas as épocas Muito. do ano, né? Mas setembro é o mês em que nós fazemos realmente essa campanha, né? Existe essa campanha. Sempre que a gente começa, né, um assunto aqui na Não Era Amor, a gente traz um tema muito delicado e um tema que pode evocar muitos sentimentos, muitas sensações, lembranças ou mexer um pouco, né, com as pessoas de modo geral. Então, a gente sempre dá alguns alertas, alguns avisos amorosos antes de começar a discutir o tema, que a gente tem esse cuidado, sim, né, com todo mundo que está nos ouvindo. Esse é um tema bastante sensível que pode despertar diferentes sentimentos na gente. Então, a nossa recomendação é para que, caso você não se sinta bem, se identifique muito com o que a gente está discutindo aqui, que você acione a sua rede de apoio, que você busque, né, por serviços especializados. Nós Uhum. temos o nosso canal de contato com todas as nossas seguidoras por mensagem, então vocês também podem nos escrever. E caso você esteja precisando de uma ajuda específica com relação a esse tema, né, de suicídio, temos o CVV, que é um serviço que funciona 24 horas através do número 188. Mais algum cuidado, assim, ver que você acha importante a gente transmitir? Mais alguma outra questão que você pensou? A temática dessa live é uma temática, como você falou, né, muito complexa e muito delicada, né? Então, penso eu que também, se a pessoa já tiver só de ler a temática, só pela nossa abertura já sentiu um desconforto, talvez essa não seja a live para ela. Temos o YouTube, né, com outras lives muito importantes da No Ar Amor, para que a pessoa possa acompanhar também, né, tudo que foi produzido até então. E, como você falou, qualquer coisa também estamos em contato por mensagem, né, no nosso Instagram. Perfeito. Um outro ponto que nós também conversamos, né, quando a gente foi trazer a ideia, né, do tema, foi do quanto que ao longo da nossa vida é natural a gente pensar na morte através de experiências, né, de perdas que acontecem, né, ao longo da nossa vida, do nosso dia a dia.
E sempre que a gente perde alguém, a gente faz, de um certo modo, uma revisão da nossa própria vida, a gente se depara com o tema da morte, a gente pensa assim que um dia essa é uma situação que vai chegar até nós, né? De alguma forma. Mas isso é muito diferente, pensar na morte, é muito diferente de pensar em morrer, né? E aí, quando a gente traz esse tema, a gente traz com todo esse cuidado, né? Porque a gente compreende que o pensar em morrer, ele é parte de um quadro muito mais amplo, que requer cuidado e atenção especializada, que requer tratamento específico, né? E a compreensão sobre o porquê que esse comportamento surge naquele determinado contexto de vida daquela pessoa, tá? Então, assim, nós olhamos para isso de uma forma que se você sente que algo não vai bem com você, seja por conta de uma situação profissional, de relacionamento. Aqui a gente vai focar mais na questão de mulheres em relacionamentos abusivos, né? Mas Exato. é importante tentar compreender esse sintoma, né? Esse pensamento que surge, essa ideia que surge dentro de um contexto mais amplo, para que você também possa receber a ajuda necessária nesse tipo de situação, né? Então, eu posso estar numa situação intensa de sofrimento e precisando de um tratamento especializado, né? Exatamente. Perfeito. Sim. Bom, se você quiser ver, apontar ou trazer já para a nossa discussão algumas informações que a gente tem, né, desse recorte que a gente vai fazer das Uhum. mulheres em relacionamentos abusivos, né? Quais são os dados, o que que a gente tem aí de informações sobre isso, pode ficar super à vontade aí para falar do que você domina. Ai, super à vontade é forte, mas vamos lá, vamos lá. Então, né, tem várias pesquisas que já relatam, né, como o relacionamento abusivo ele pode prejudicar, né, a saúde de uma forma geral, seja física, seja psicológica, né. A gente, inclusive, já tem estudos com essa percepção de alterações no próprio funcionamento do cérebro cognitivo. Então, não é mais uma possibilidade, não é mais um se, será que traz, né? Será que causa alguma coisa? Será que a pessoa que passou por um relacionamento abusivo, ela tem alguma consequência a algum nível, né? Não é mais um questionamento, uma pergunta, né? Hoje se sabe que sim. E a gente vai trazer hoje algumas pesquisas que elas correlacionam diretamente com muita significância, né? Quando a gente fala significância, quer dizer que é assim, muita certeza dentro dessa pesquisa que foi feito com método científico, né? Testado e retestado de várias formas, com diferentes populações. Então a gente traz um nível grande de certeza em relação a isso, né? E aí, então, de forma geral, né, só para dar esse grande disclaimer, situações de violência, situações de relacionamento abusivo, sim, trazem problemas físicos, sim, trazem alterações no funcionamento, né, cerebral, físico e a nível tanto psicológico, social, como também em relação à saúde mental, né? E aí a gente chega a falar também a transtorno, né, TEPT, estresse e depressão também, né, além de todos os outros, né, a ansiedade. E aí, a Karen DeVries, né, em 2013, sempre coloco assim, que eu nunca sei esses sobrenomes chiques desse povo, né, então, DeVries, em 2013, ela encontrou a seguinte relação: mulheres que passaram, isso no estudo grande, né, que ela fez, sistemático, quando a gente fala sistemático, ela pegou vários estudos dos últimos anos e validou eles, né, observou, validou, viu o que eles tinham em comum, né, para trazer meio que esse resumo geral do que estava acontecendo. Então, ela viu essa seguinte relação: mulheres que passaram por experiência de violência por parceiro íntimo tiveram 2 vezes mais propensão a sintomas depressivos. Forte, né? Isso, então, ser mulher que passou por um relacionamento abusivo, você teria uma propensão 2 vezes maior Sim. de ter sintomas
a nível depressivo, né? Até, de fato, uma depressão, né? Uma depressão maior. E aí ela fala ainda sobre uma outra relação, né? Então, além disso, isso também se relacionava com as tentativas de suicídio. Então, uma mulher em um relacionamento abusivo teria 2 vezes mais propensão, né, a desenvolver sintomas depressivos, e isso também causaria potencialmente, né, probabilisticamente, que a gente sempre fala, né, porque, claro, probabilisticamente, também tentativas de suicídio, né? Então, olha esse nível de relação, né? Relacionamento abusivo, depressão e maiores tentativas de suicídio para uma mulher que passa por uma situação como essa, né? O quão isso é muito forte, né, Mari? Com certeza, porque a gente precisa lembrar de todos os prejuízos, né, de todos os efeitos psicológicos que estão presentes nas mulheres em relacionamentos abusivos, nas consequências desse relacionamento para a vida dessas mulheres, né? Então, tem um prejuízo social, pode ter um prejuízo financeiro, pode ter um prejuízo acadêmico, enfim, a vida dela está totalmente comprometida por conta dessa interação abusiva, né, na relação. E aí, se a gente tem uma pessoa que está tendo um desgaste físico muito, muito grande, como é o caso, né, quando a gente vive um relacionamento abusivo de estar sempre estressada, Sim. sempre ansiosa, sempre em estado de alerta, esperando novamente uma situação difícil acontecer, seja de brigas, seja de ofensas, seja de, né, da mais variada situação que acontece num Uhum. relacionamento abusivo que envolve diferentes tipos de abuso, todo esse organismo está sendo desgastado, né? Dificilmente a gente vê, né, nas nossas pacientes, nas mulheres que a gente conhece e que estão vivendo um relacionamento abusivo, que aquele sono é um sono de qualidade, que É elas isso. têm tempo para investir no autocuidado, no lazer, no descanso, que são todas estratégias importantes para que a gente tenha saúde física e, consequentemente, também saúde mental, né? Isso. Então, é um estado assim em que tudo é muito intenso, né? Uhum. Experimentar medo intensamente, experimentar ansiedade intensamente, experimentar uma sensação de injustiça, de indignação, raiva, tudo isso muito intenso produz, né, alterações físicas muito importantes, né? E, consequentemente, contribuem para que outros quadros apareçam, né? Que nem você falou, o transtorno do estresse pós-traumático, a depressão, a ansiedade. É uma sobrecarga, né, a mais, e essa sobrecarga, né, ao longo do tempo, ela traz, obviamente, consequências, né? Uhum. Eu sempre ressalto, mais uma vez, não é uma possibilidade, é um dado científico, né, para que as pessoas tenham e compreendam, porque a todo momento essas pesquisas, uma coisa mais para o finalzinho, mas essas pesquisas elas adiantam que ter essa informação, né, vai prevenir. Então, por isso que a gente ressalta muito, muito, muito. E aí, em outra pesquisa, né, que foi realizada na Turquia, falou assim, né, foi realizado um estudo com mulheres na Turquia, né, nas diferentes províncias lá, e foi constatado que todas as mulheres, né, que afirmaram ter tentado suicídio haviam sido expostas a algum tipo de violência, né? E aí, nesse estudo também foi descoberto que teve essa correlação que a gente fala que é estatisticamente significativa, né? Que é essa relação. Mulheres que passaram por abuso verbal, abuso físico, financeiro, sexual, elas também tiveram aumentado, né? Pessoas que sofriam, mulheres que sofriam isso, elas tiveram aumentado também a probabilidade de suicídio, né? Então, foi estatisticamente significante. É um dado, né? É uma prova que nós temos de como isso influencia a esse nível. E aí, pelo que eu estou entendendo do que você está dizendo, não tem assim uma diferença no tipo de abuso, né?
dentro daquilo que a gente fala no Não Era Amor, que abuso é abuso, que é o que a literatura traz. Não existe abuso mais aceitável, menos grave ou mais grave, né? Esse prejudica mais, esse prejudica menos. Não tem. Isso. O que a literatura traz é que, independente do tipo de abuso que está rolando, essa mulher está tendo prejuízo e que, se ela está num relacionamento abusivo, ela tem maiores chances de vir a tentar suicídio. Exatamente. O que tu falaste é um ponto assim tão importante, né? Porque tantas mulheres, homens chegam, né? Ah, não, mas a violência física que vai resultar em algum efeito psicológico ruim para a pessoa, e a gente o tempo todo frisa, não, todo tipo de violência, violência é violência, né? Não tem como a gente fazer aqui um peso. O que é mais violência? O que mais vai prejudicar uma pessoa, né? A gente não tem como fazer. E quando ele fala de violência, é esse escopo todo mesmo da violência, né? Esse abuso psicológico, verbal. Então, Eveline, mesmo falando, ele só me xinga. Será? Será que só? Será que é só isso? Será que é pequeno isso em relação às consequências que isso pode ter para você, né? Então, muito provavelmente não, pelos estudos que a gente tem, né? Isso, porque geralmente eles vêm num combo, né? Isso. Acontece o abuso psicológico junto com o patrimonial, também pode ter o abuso financeiro, e a gente também pode ter episódios mais isolados de abuso físico, ou pode ser um relacionamento que nunca teve nenhum tipo de abuso físico, mas tem muito abuso psicológico, com abuso sexual, de repente, que daí o sexual também seria físico, óbvio, né? Mas assim, Uhum, a combinação dos 7 tipos de abuso, né? Ela uhum, é muito comum, né? E o abuso psicológico está em todos os relacionamentos abusivos. Então a gente está falando que tem danos, mesmo quando as mulheres nomeiam como só abuso psicológico, uhum, né? uhum, E eu uhum, penso muito, Vê, nessa questão da incontrolabilidade, sabe? Quando a gente está sim, num relacionamento abusivo, né? É o que a gente sempre fala aqui, que não importa o que você faça para evitar o abuso, só o abusador pode não abusar. E aí, se não tem nada que eu possa fazer, né? Se não tem nenhum comportamento que eu emita que vai evitar aquele tipo de abuso, que vai amenizar uma determinada situação, que vai adiar uma coisa que é muito difícil para mim, eu estou diante de um ambiente em que eu não consigo controlar nada, né? exato. E eu acho que essa incontrolabilidade, mais a intensidade, né, dos abusos, mais os efeitos psicológicos, a consequência do relacionamento abusivo, as consequências, né, porque também Uhum, vem num conjunto de coisas. Tudo isso faz com que essa mulher tenha prejuízos imensos na saúde mental, né? E aí, num nível muito elevado de sofrimento, é muito compreensível, né? O pensar que de repente isso só acabe, só cesse, que é o que a gente ouve muito os nossos pacientes falarem, né? sim. Parece que para resolver isso só o dia que eu morrer, né? Não vai ter fim, não vai ter como resolver essa situação, né? Então surge isso muitas vezes num momento em que tudo aquilo está tão pesado, tão intenso, que o sofrimento é tão grande, né? Que essa mulher entra mesmo numa situação assim de um desamparo, né? Exato, e nesse desamparo de achar que só é possível, como você falou, uma saída, né? E que essa seria. Contextos de desamparo geralmente, né, deixam essa sensação na pessoa e é por isso que, mais uma vez, é preciso buscar ajuda, né? Seja a pessoa ou essa rede social, né, que está nesse entorno. Aqui na equipe a gente lê muito a Zanello, né? A Valesca Zanello, que é uma autora muito importante em relação a isso e tem uma produção muito grande, né? Inclusive sobre comportamento suicida, né? Fazendo essa diferença entre gêneros. E aí, fazendo esse puxado das pesquisas que a gente falou, né? Nessa última da Turquia, fala exatamente isso, né? Então, quanto mais houver o aumento da violência, maior seriam essas tentativas de suicídio, o que se respalda
nos estudos da Zanello também, né? Que ela observa que há um aumento, né? Um aumento das tentativas de suicídio são por parte das mulheres. Quando compara homens e mulheres, as mulheres ainda têm maiores taxas de tentativa de suicídio ao longo dos anos. Então, tem essa diferença muito importante que a gente fala de gênero, né? E aqui, especificamente, a gente está fazendo essa relação também, né, com relacionamento abusivo. Sim, porque entra aí na questão do relacionamento abusivo especificamente, né, alguns fatores de risco para o Isso. suicídio que estão muito presentes, né, na vida das mulheres que estão numa relação assim. Uma delas, né, um dos fatores de risco é exatamente o isolamento social, né? A ausência do sentimento de pertença, né? De que você está inserida numa comunidade, de que você tem com quem contar. Quando a gente fica Uhum, numa situação de isolamento social, a gente fica mais vulnerável, né? com certeza. Então, algumas características, né, que estão presentes no relacionamento abusivo, elas vão diretamente de encontro com esses fatores de risco. Eu tenho uma Uhum, situação onde eu tenho o ciclo da violência acontecendo, cada vez que esse ciclo da violência acontece, tem um escalonamento, essa violência se agrava, uhum. consequentemente eu vou me sentir muito mal, cada vez mais, por presenciar esse tipo de situação de violência no dia a dia, né? Cada vez me Estar sentir mais isolada, impotente. isso faz com que eu me sinta mais impotente. Poxa, não tem nada que eu faça que possa parar essa situação que me gera dano, que me traz sofrimento, né? E aí eu também estou isolada socialmente, né? Então, é um risco muito grande, né, para essa mulher. E quando a gente fala aqui de risco, é risco tanto para a questão desse agravamento da violência poder Uhum, levar no futuro a um feminicídio, como esse mal-estar ser tão intenso, e essa mulher acabar sendo vítima, né, não de um feminicídio, que seria uma morte direta, mas de uma tentativa de suicídio, que no caso seria uma morte indireta por estar num sim. relacionamento abusivo, Uhum, com né? certeza. E associado a isso, né, a dependência financeira também, né? Então, acaba que também é um padrão de comportamento desse abusador, né? Então, cada vez eu restringo mais o acesso dessa mulher a alguns fatores, sejam sociais, seja em relação a dinheiro, né? Não, então você vai ficar em casa, né, para cuidar, para, enfim, cuidar da casa, cuidar dos filhos, seja o que for, e eu vou restringindo mais essa pessoa, né? Esse é um dos exemplos que a gente pode dar. Então, fazer essa restrição, deixar essa questão da dependência financeira, da dependência de todo emocional, o isolamento social é um fator de risco muito importante, né, dentro dessa relação com o suicídio. O que a gente observa, né, nas nossas seguidoras, nas pacientes e até às vezes pela nossa própria experiência pessoal de já ter vivido, né, um relacionamento abusivo, é o quanto Sim, que esse tipo de relacionamento empobrece a nossa vida. Tira da gente tudo aquilo que é importante, né? sim, É o vínculo com as pessoas que você gosta, e aí ele vai fazer críticas com relação às pessoas da sua família, ele vai ter críticas com relação aos seus colegas de trabalho, às suas amigas, sempre essa tentativa de isolar socialmente, né? E com isso exato. você perde acesso àquilo que te dá satisfação, àquilo que te dá prazer, né? Porque vamos lembrar que o bem-estar, ele é cultivado, né? Se a gente tem condições de ter uma vida onde a gente encontra algumas satisfações presentes ali no nosso ambiente, nas relações que a gente vive, a tendência é a gente se sentir bem, né? Quando isso Uhum, começa a ruir, quando isso começa a ficar muito difícil para eu acessar, eu passo a me sentir mal, eu passo a perceber que eu estou sendo impedida de experimentar esses sentimentos de tranquilidade, de harmonia, de satisfação.
né, de felicidade. Então, Isso. o relacionamento abusivo rouba tudo isso. Seja eu não posso dito, né? Ah, você não pode, ou seja, eu não posso velado, né? Ah, não, eu posso, mas estranhamente, toda vez que eu chego em casa, quando eu saio com as minhas amigas, eu tenho uma briga. É, Não sei por quê, sempre acontece. E isso acontecendo sucessivamente muitas vezes, acaba que a pessoa também deixa de ir, né? Não, vamos evitar uma briga. Ele nunca disse exato. que eu não poderia ir, Mas mas é tão difícil gerenciar o que vem depois, né? isso Que muitas vezes eu evito fazer aquilo, porque, nossa, depois é um trabalho imenso é e um aí caos. prefiro, né? Vamos evitar, né? Mas aí tem a situação de evitar, não ir, não tem acesso a esse bem-estar, né? A essa sensação que pode ser boa e ter o Uhum, problema do mesmo jeito, exato. por qualquer outro motivo, por coisa besta que esteja acontecendo, né? Vai E ter que eu alguma chamo de coisa. Exato, que eu chamo de coisa besta, gente. Às vezes a briga surge porque ela resolveu passar um determinado tipo de geleia no pão que ela ia comer. E aonde já se viu comer aquele pão com aquela geleia. Então, nós não estamos falando de nada A grave, de gente não nada tá, assim. e a gente não tá falando de nada que não exista. Os É exemplos são reais. De isso. uma fora, assim, de uma realidade, assim, mas são todos exemplos reais, né, Mari? É. Que você imagina como é que isso gera uma briga, gera uma discussão, faz o ciclo da violência girar de novo, faz ter escalonamento do abuso, né? Uma coisa tão simples. Né? Ou Uhum. porque decidiu, sei lá, tomar banho num determinado momento do dia que não é o momento usual, né? Então é Gente, deixa estranho estar se acontecer. preparando para alguma coisa, o que que você vai fazer, né? Os exemplos que a gente pode dar em relação a isso, né? Quais são é, são muitas situações, né? Então sempre vai acontecer, nunca necessariamente vai haver como você se proteger, né? Da briga em si, né? A situação escalona e as brigas vão acontecendo. Então, mesmo você reduzindo todos os seus, até os seus contatos sociais, vai ter alguma coisa. Ah, você esqueceu de responder? Você não respondeu no horário? Não respondeu assim, você não atendeu assim que eu liguei? Então, assim, e mais uma vez, todos esses exemplos de coisas que a gente já viu acontecer, né? Sim. E aí, um outro fator de risco, né, que a gente percebe também, de acordo com as pesquisas, de acordo com essa pesquisa do Budak, né, dessas mulheres na Turquia, ele fala do aumento na duração do casamento, né? Então, quanto maior o tempo nesse relacionamento abusivo, né, quanto maior meses, anos, enfim, quanto maior o tempo vai ter esse aumento no risco do suicídio também. Uhum. Então, mulheres casadas por muito tempo chegam a esse esgotamento, né? E isso aumenta essas ideações suicidas, o planejamento. Por isso que também um outro fator é a questão da coabitação, né? Porque se as Isso. pessoas moram juntas, né, a gente está diante de um cenário diferente, né? Se eu moro numa casa e o meu parceiro, parceira abusiva, mora em outra, eu não tô tão isolada, talvez, né? Eu tenha outras Uhum. pessoas, alguém está percebendo o que está acontecendo, né? Pode ser que haja algum tipo de intervenção social, mas se esse casal mora junto e por muito tempo, né? Aí também isso entra como um fator de risco, né? Isso, exatamente. A vivência ali da situação de violência, ela é muito presente, né? É presente, intensa acaba que é criado um contexto quase perfeito de não escapatória, né? Porque você vai estar sempre ali, você não. Muitas vezes o seu ir e vir é limitado, né? Então, realmente, como tu falaste, né? Talvez não tenham pessoas que observem a situação, né? Nesse contexto da coabitação. Então, fica mais perigoso, né? Segundo as pesquisas e também de acordo com o que a gente vê, né? Dentro dos atendimentos, das coisas que a gente realiza enquanto equipe. E aí, Uhum. dentro disso, né? Então, esses fatores de risco que a gente apontou, e dentro disso tem alguns fatores de protetivos, né? De proteção. Sim, que são super importantes para a gente trazer.
né? Para ter esperança, né, gente? A esperança, a A esperança. esperança, sim. E a gente estava falando, né, desse apoio social, né? Então, uma vez que coabitação, morar junto, são elementos que a questão do isolamento social são elementos que, de fato, né, vai tirar essa vítima do contato com outras pessoas, né, e prejudicar o processo até de percepção da violência. Então, os fatores protetivos, obviamente, é esse apoio social, né, que essa pessoa tenha uma rede, né, para que tire ela desse isolamento, para que reduza o isolamento, né, de forma geral, e que traga para ela essa sensação de pertencimento à comunidade, né? Então, a gente também está falando de variabilidade de reforçadores, né? De coisinhas gostosas da nossa vida. Então, eu tenho meu relacionamento, mas eu tenho meu curso de inglês, que é massa, que eu vou lá, que eu brinco. Eu tenho minha amiga que me chama para um café, ou para as outras coisinhas. Então, eu aumento as coisas gostosinhas da minha vida, né? Eu me retiro dessa situação também de isolamento social. Então, o apoio social é muito importante. A gente até fala, né, dessa questão do apoio social para uma vítima de violência, que às vezes, por muitas vezes, as amigas, os amigos, a família tem que ser consistentes nesse apoio, né? Tem que estar, tem que colocar, tem que observar. E a gente trabalha muito também para espalhar essa informação, né? Para que amigos ou amigas não se cansem. Não é justamente isso, né, que acontece muitas vezes. E a gente tem que manter o apoio social e retirar potencialmente a minha amiga desse isolamento social na qual ela está. Sim, porque muitas vezes essa pessoa está tão comprometida, né, pelas situações e efeitos, né, psicológicos desse relacionamento, que ela fica mesmo com dificuldade, né, de iniciar coisas, de fazer coisas, né? É como se não tivesse energia realmente para poder Uhum, investir nessa vida, né? uhum, E então é pensar, né, que ambientes, que lugares, que situações fazem sentido para mim, tem a ver com aquilo que um dia eu já fiz na vida. Às vezes não é fazer algo novo, mas é retomar alguma coisa, né, que fazia sentido. Pode ser um uhum, grupo na sua comunidade que faça artesanato, pintura, né? Isso é você inserir, né, uma vida um pouco mais ativa, um pouco mais de coisinhas gostosinhas, que nem você disse, né, no nosso dia a dia, né? Pode ser uma comunidade religiosa ou de uhum, práticas que fazem sentido para você, né? Mas é importante que haja um investimento muito grande, né? E o quanto que o relacionamento abusivo dificulta isso, né? Para essa uhum. retomada de situações onde essa mulher não fique tão isolada, né? Por isso que muitas das nossas pacientes, das nossas seguidoras, conseguem esses avanços quando elas saem do relacionamento Uhum. abusivo, né? Em alguns casos até é possível fazer arranjos e ter algum contato com outras pessoas, né? Mas dependendo do nível do isolamento, isso só é possível realmente quando elas saem, né? Então, é necessário olhar caso a caso, é necessário a gente tentar compreender o que está acontecendo especificamente naquela situação, na vida daquela mulher, né? Porque a gente não tem, assim, receitas, né, Vê? O que a gente sabe é que existem fatores de risco, existem fatores de proteção. A gente aponta, mas claro que é necessário esse olhar Caso bem a caso. cuidadoso, caso a caso, exato. Uhum. Em psicologia, em pessoas, né? Pessoas são muito complexas e diversas, então o nosso olhar, pesquisas apontam, nossos estudos, a gente se debruça, estuda, vai lá, o que, que tem mais atualizado, mas são fatores, né? Fatores que às vezes um fator desse já seria o suficiente, às vezes dois para essa pessoa, então sempre vai ser de caso a caso, né? Mas a importância desse apoio social, desse sair desse isolamento, assim, dos casos que a gente já viu, é uma coisa incrível, né? Então, antes eu fazia, e situações pequenas, né? Pode ser pequena para você, mas
para a pessoa, meu Deus, imensidão de significados, né? Então, antes desse meu casamento, dançava um forrozinho. E aí parei, não sei por que eu parei, fui parando, aí terminou o relacionamento, a pessoa voltou, encontrou os amigos, e tem baile, tem tudo, e ativa, né? E baseado em uma coisa que a pessoa gostava, mas com o tempo foi se perdendo, né? E foi se perdendo especificamente dentro dessa relação, né? Pelo confluir da dinâmica daquela relação abusiva. Uhum. E aí eu acho que é muito bacana, né, quando a gente vê que buscar conhecimento e informação também é um outro fator de proteção, né? Muito. Então, o que a gente faz aqui, né, a respeito de conscientizar mulheres dos diferentes tipos de abuso, isso que a gente naturaliza tanto, isso que a gente normaliza tanto nas relações, pode não ser cuidado, pode ser controles, pode ser indício de relacionamento abusivo, quando a gente fala, né, como é que o relacionamento abusivo se estabelece, qual que é essa dinâmica. Tudo isso que a gente faz aqui tem uma importância, né? Porque a gente acredita muito que informação é liberdade, né? Então, você buscar compreender o que está acontecendo com você, com a sua vida, é algo extremamente importante para identificar o que está produzindo, né, mal-estar. Buscar ajuda Uhum. especializada, e a gente também sabe que para quem atende mulheres em relacionamentos abusivos e pessoas que estejam com ideação suicida, é necessário um tratamento especializado. Então, a gente precisa trabalhar para que as pessoas, os profissionais, né, saibam acolher esse tipo de demanda, saibam como conduzir esse tipo de casos no consultório, né? Então, isso tudo é fator de proteção. Uhum. Os autores falam, né, que muitas vezes a mulher chega em atendimento, né, até especializado de saúde mental, um psiquiatra, por exemplo, chega com sintomas depressivos, mas não há um entendimento daquele profissional em relação a esse histórico, né? E pode ter sido, sim, um histórico de violência, né, perpetrado por uma relação abusiva que levou para aquele contexto X, né? E uma vez que aquele profissional não sabe, ele diminui os recursos de como ele pode ajudar também, né? Então, o que a Mari falou é imensamente importante, né? Informação seja para esses profissionais que têm que se atualizar em relação a essas pesquisas, que são novas pesquisas, assim, imensamente, com muita significância, quer dizer que elas são muito importantes, e também a forma de atuar, né? De acordo com esse caso específico, que deve ser, sim, atendido por um profissional que esteja especializado no assunto, né, Mari? Sim, com certeza, Vê. Eu acho que nós passamos por pontos assim bem relevantes, né? Quando a gente fala da importância de procurar profissionais especializados, é tanto na psicologia como na área médica, né? Psiquiatras e neurologistas, enfim, médicas que possam te auxiliar nesse processo. Orientação jurídica, porque muitas vezes é Sim. necessário compreender, né, toda essa situação que se vive, quais são as possibilidades e saídas também sob esse enfoque, né? Uhum. Então, eu acho que é uma live em que a gente traz, né, um tema super delicado, importante, sensível, né? Mas a gente sempre encerra com essa mensagem mesmo de esperança, né? E não sei se você pensou em alguma mensagem específica para hoje, mas queria que você dissesse aí pra gente antes de eu abrir os comentários. Ai, quando tu falas no planejamento, né, dessa live, a gente falou sobre uma mensagem que deixar, né? Acho que, sobretudo, eu peguei um trechinho de uma frase da Cora Coralina que eu acho muito bonitinho e que eu gosto muito dela. Mas eu acho que, sobretudo, deixar que você não tá só, né? Você, mulher, você não tá só. Por mais que tenham lhe dito, por mais que todo dia alguém coloque isso para você, essa dinâmica para você, é importante que você encontre, né, essa percepção, você não está só, estamos com você.
Existe um apoio social, existe uma rede que pode te acolher, que pode te compreender, que pode te ajudar, né? É, a nossa equipe é uma delas, existem outras também, existe também a rede de saúde mental do seu município, que também pode ser uma coisa que você pode encontrar de forma mais, talvez mais próxima, mas acho que passar esse sentimento mesmo, que somos psicólogos, né, mas não tem muito isso aqui não, tá? Assim, a gente está com todo o coração, todo o sentimento falando para você que você não está só de forma nenhuma, não vai ficar, e a gente está do teu lado. E aí, vou ler, obviamente, é bem pequenininho, talvez passar um pouco de vergonha, mas é de todo o coração, tá? Então, assim, Cora Coralina, ela fala assim um trechinho um pouco sobre esperança. Ai, meu Deus. É que tem mais chão nos meus olhos do que cansaço nas minhas pernas. Mais esperança nos meus passos do que tristeza nos meus ombros. Mais estrada no meu coração do que medo na minha cabeça. É isso que a gente deseja para você. Lindíssimo esse trecho. Ela é uma fofinha. Eu gosto bastante dela. E é isso que a gente deseja para você, né? Que tenha menos medo na sua cabeça, né? Claro que esse medo não é você que quis, ele muito provavelmente ele foi, tem um contexto que insere esse medo, mas que tenha esperança nos teus passos. E a gente está aqui nesse esperançar junto com você. Nossa, muito legal isso que você trouxe, Vê. Eu adorei te ouvir, adorei que você compartilhou tanto conhecimento, tanta informação com a gente hoje. E eu tinha pensado em algo que eu acho que vai mesmo de encontro com esse trecho que você leu, que é busque conversar com mulheres que já estiveram na mesma situação em que você se encontra. Porque muito provavelmente os sentimentos, o mal-estar, os receios, os medos, eles são muito, muito parecidos, né? E às vezes a gente tende a achar que aquela experiência que a gente vive, só a gente está vivendo. Mas não. Muita gente experimenta ao mesmo tempo o medo, a ansiedade, a frustração, a tristeza, né? O desespero. Então, a gente precisa, de um certo modo, né, compreender que a nossa experiência humana faz com que a gente entre em contato com esses sentimentos e muito provavelmente outras pessoas também estão sentindo, né, isso que a gente sente. Então, se você puder conversar com uma amiga ou mesmo acompanhar relatos, né, de nossas seguidoras, acompanhar o nosso Instagram, que vez ou outra a gente deixa algumas mensagens, né, de esperança. Tem seguidoras que nos agradecem por terem conseguido sair de relacionamento abusivo. É isso, gente. Tem muita vida após abuso, né? Tem muita possibilidade de se viver bem quando se tem ajuda especializada, quando se tem rede de apoio, tá? Então, é isso, não estamos sós, não somos sozinhas, por mais que muitas vezes a gente sinta, né? Uhum. Por mais que muitas vezes a gente ache que só a gente está passando por isso no mundo, mas isso não é verdade, né? Então, que vocês tenham muita coragem para entrar em contato, para buscar ajuda, para lutar por vocês, né? E pela vida de vocês, porque a gente acredita que sim, tem um lindo caminho aí pela frente. Sim. Vê, acredito que podemos encerrar por aqui. Queria te agradecer, foi muito boa essa troca. Amei te ouvir. Muito bom mesmo. Eu que amei, muito obrigada. Minha primeira live, muito obrigada, viu, Mário, por ter Medo não é de mim, facilitado. né? Por favor. Ai, meu Deus, pelo contrário, muito, muito obrigada. Você é sempre muito, muito, muito a melhor pessoa. Muito obrigada. Ah, querida, eu que agradeço por você ter topado, que venham muitas outras. Cuidem-se, fiquem bem. Um beijo.